A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui na casa da nossa irmã Rosemary, aquela ali que é a nossa irmã Rosemary. Aqui é a minha especialidade, ali está o pastor Romildo. E eu estava aqui conversando com uma irmã aqui no Zap, e Deus me fez lembrar de uma passagem. Tem um versículo da Bíblia que os pastores gostam demais, que é Hebreus 13:17, que diz: obedecei a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas e hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então todo pastor gosta, obedecei vossos pastores. Hebreus 13:17. Mas poucos pastores eu vejo citando Hebreus 13, versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai e atentai para a sua maneira de viver. Então muitos pastores não usam esse versículo porque ele teria que dizer para a ovelha: você tem que atentar para a minha maneira de viver. E tem pastor que não tem sido bom exemplo. Então ele não tem moral para dizer para a ovelha: olha para mim, faz como eu. Como o próprio Paulo dizia. Então tem pastor que prega o amor, mas não ama. Tem pastor que fala do cuidado para com o próximo e não cuida de ninguém. Tem pastor que fala de obediência e ele mesmo não é obediente a Deus. Então ele nunca vai poder usar Hebreus 13:7. Atentar para a vossa maneira de viver. Eles gostam do 17, obedecer aos vossos pastores. Tem pastores que estão agindo com tirania com as ovelhas. Se sentem donos das ovelhas quando as ovelhas pertencem a Deus. O pastor é o responsável para que a obra de Deus tenha alguém ali como liderança, para que a obra tenha doutrina, tenha decência, tenha ordem. Mas ele tem que entender que as ovelhas que ali estão pertencem a Deus. Então tem pastor que não tem humildade. Eu vejo casos absurdos. Eu posso contar o caso de uma irmã que ela disse que o filho dela era de uma outra igreja e o filho ia se batizar. E o filho convidou: mãe, vai lá ver o meu batismo. Seria num domingo pela manhã. Qual é a mãe que orou tanto tempo por um filho se converter, e quando o filho se converte, qual é a mãe que não gostaria de estar ali naquele momento, de ver o seu filho descer as águas? E ela comunicou ao pastor dela, pediu autorização, ela foi uma ovelha obediente. Pastor, meu filho vai se batizar, eu queria tanto estar lá com ele, posso ir? E o pastor disse para ela: não, tem culto aqui na igreja, você não pode ir. E ela não foi, magoando o coração do seu filho. Como um pastor que diz zelar pelo bem das suas ovelhas vai proibir uma mãe de estar num momento tão especial como esse, de ver um filho descer as águas? Então nós estamos vendo isso acontecer. Então nós temos que ser obedientes a nossos pastores. Eu procuro ser obediente ao meu pastor. Eu, quando recebo o convite para pregar em dia que é culto na minha igreja, eu só vou se meu pastor me autorizar. Eu comunico: pastor, eu fui convidado para levar uma palavra, tal dia, é culto aqui na igreja. Geralmente quartas e sexta, porque domingo, ele falou, domingo nem me pede que eu não libero. Quarta e sexta, às vezes ele libera, às vezes ele diz não. Quando ele diz não, eu não vou para pregar e vou para a minha igreja com toda a alegria do mundo. Triste no coração porque eu gosto de pregar, mas feliz por estar na obediência. Alguém um dia me perguntou: irmão, e se for de Deus e o teu pastor não entender que aquele convite foi de Deus? E eu falei para essa pessoa, e já falei isso para o meu pastor também. Aí é o pastor com Deus. Naquele dia ele vai estar diante do Senhor e Deus vai falar com ele: por que você impediu a minha obra de ser feita? Eu só não posso fazer a obra de qualquer maneira. Tem pessoas que vai para a vigília de sábado para domingo, fica a noite toda lá pulando no poder, e no domingo de manhã não aparece na escola dominical da sua igreja. Será que Deus está nisso? Será que isso é fazer a obra de Deus? Então eu procuro ser uma ovelha obediente, mas dentro daquilo que é justo. Dentro daquilo que é justo. Se não tem culto na minha igreja, eu não preciso ficar dando: pastor, estou indo para o shopping. Pastor, estou indo para a igreja de fulano. Não preciso disso. Não tem culto na minha igreja, eu sou livre para fazer o que eu bem entendo da minha vida. Isso não é rebeldia, isso é liberdade. É o particular de cada um. Então, aos pastores que me ouvem, leiam Ezequiel 34, quando fala dos pastores infiéis de Israel, e leiam 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 3. Ali é a maneira correta de um pastor lidar com as ovelhas do Senhor. Ô glória!